A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui juntinho conosco e que nós também estejamos em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, mais um dia, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro Esdras, capítulo 6, e o título desse capítulo é: O rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Aleluia, glórias a Deus. No capítulo anterior, nós estudamos que o governador Tetanai manda uma carta para o rei Dário da Babilônia, dizendo para ele que verificou que os filhos de Israel continuavam a edificar a casa de Deus e o muro de Jerusalém. E quando perguntou para eles quem havia mandado, quem eram os mandantes, eles responderam: um antigo rei construiu e o rei Ciro nos mandou reedificar a casa. Então o governador Tetanai dá um conselho para o rei Dário, dizendo: verifique nos livros do reinado se verdadeiramente o rei Ciro deu essa ordem de edificar a casa de Deus. Mas antes de começarmos a leitura do capítulo de hoje, vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, mas que gosta de estudar a palavra de Deus, já se inscreva agora, ativa a palavra todas para que todo dia, quando um vídeo for postado, você receba uma notificação. Deixa o seu gostei, assim o vídeo fica mais importante, mais relevante, chega para mais irmãos, pessoas como a gente que gosta de estudar a palavra do Senhor. Deixa o seu comentário e não se esqueça de compartilhar a palavra de Deus. Todas as vezes que nós compartilhamos a palavra do Senhor, nós estamos evangelizando. E certamente tem uma pessoa próxima de nós que precisa ouvir a palavra de Deus. Vamos lá? Verso 1 diz: Então, o rei Dário deu ordem a buscarem o livro que estava na tesouraria do reino da Babilônia. Então, o rei Dário recebe essa carta do governador lá dos samaritanos e diz: procurem o livro, vamos verificar se de fato essa ordem veio aqui do reinado da Babilônia. E o livro foi achado, e nele dizia assim, conforme verso 3. No ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para lugar em que se oferecerá sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes. Glórias a Deus. Então achou-se o livro e se confirmou que aquela ordem que os judeus estavam edificando a casa de Deus em Jerusalém verdadeiramente veio do rei Ciro da Babilônia. Quando o rei Dário verifica a informação que tudo aquilo era de fato realidade e que os judeus não estavam transgredindo a nenhuma ordem do reinado da Babilônia, então ele manda um recado para o governador Tatenai, dizendo o seguinte, verso 7. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que os governadores dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também, por mim se decreta o que haveis de fazer para os anciões dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da lei do rio, se pague prontamente todas as despesas a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia e de noite, para que não haja falta. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Deus é simplesmente incrível, maravilhoso. É tão importante falarmos de Deus, falarmos do poder de Deus, falarmos da glória de Deus, porque Deus era respeitado, o Deus de Israel, até por quem não nasceu e nem servia a Deus de Israel. Tanto Dário quanto Ciro, que foi aquele que primeiro deu a ordem de edificarem a casa ao Senhor,
Ambos dizem que não falte nada, inclusive os animais para o sacrifício, para o holocausto, tudo deveria ser dado aos filhos de Israel e que eles orem pelo rei e pelo filho do rei também, pela linhagem do reino, porque eles acreditavam, este é o Deus verdadeiro. Se naqueles tempos, há tantos anos atrás, quem não era judeu já acreditava no poder de Deus, por que nós vamos duvidar do que Deus é capaz de fazer por nós? Que essa palavra venha para edificar no nosso coração a esperança, que venha renovar as nossas forças, que venha nos motivar a continuar e a crer ainda mais que Deus é por nós. Assim como diz em Romanos capítulo 8, verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias a Deus. Então, o governador Tatenai recebe a carta. Ele, e junto com seus companheiros, mais que apressadamente, colocam de tudo em ação, justamente para cumprir as palavras do rei. Porque as palavras do rei da Babilônia, para eles era mais do que uma ordem. E aquele, inclusive, o rei diz isso na carta, que transgredir a palavra do rei, não cumprir as ordens do rei, então ele morreria. Tudo se fez conforme a carta que o rei havia enviado. A casa de Deus foi edificada. No verso 15 diz assim: E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com grande alegria. A casa de Deus já estava pronta. Deus estava junto com eles o tempo todo e agora eles tinham que cumprir as festas de Israel. Glórias a Deus. No verso 19 diz: E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fosse um só homem. E todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos os sacerdotes e para si. No último verso do capítulo, verso 22 diz: E celebraram a festa dos pães asmos os 7 dias com muita alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para que lhes fortalecesse as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém. Louvado seja Deus. Grande era a alegria dos filhos de Israel, porque Deus estava o tempo todo junto com eles. Edificaram a casa do Senhor e ainda comemoraram a Páscoa, assim como nos tempos de Moisés se comemorava a Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Durante 7 dias, muita alegria, muita festa e muita adoração ao Senhor. Então, nós também devemos, com essa mesma alegria, com essa mesma comunhão, louvar, engrandecer ao Senhor, cantar hinos. Deus faz tanto por nós, nós temos tanto a agradecer. Muitas vezes estamos passando por tribulações, por causas, por sofrimento, por dores, por doenças, por separações, por desemprego e tantas outras situações críticas na nossa vida, e nós nos esquecemos de agradecer a Deus pela vida, pelo sopro, pela respiração. E é muito importante que nós saibamos agradecer a Deus até pelos mínimos detalhes. Nós muitas vezes focamos no problema e esquecemos de tudo que Deus tem feito por nós. Façamos uma análise, olhemos em volta e a gente tem tanto para agradecer que o nosso problema se torna muito pequeno, torna-se ínfimo diante de tanta glória que recebemos do Senhor. E com essa mesma alegria e comunhão, vamos agradecer ao Senhor em oração? Então, fecha os teus olhos, acalma os teus pensamentos e eleva o teu clamor ao Senhor. Nosso Deus, nosso amado e altíssimo Pai, que habita nos mais altos dos céus. Mais um dia, Senhor, queremos te render toda a graça, honra e louvor, te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, te agradecer, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados e pelas bênçãos que temos recebido das tuas santas e gloriosas mãos.
Pai, te pedimos, esteja sempre junto conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todos os males e nos fortificando para que possamos edificar, Senhor, nesta terra, tudo para a glória do Teu nome. Pai amado, tudo que nós te pedimos e te agradecemos é nome, graça e mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Que alegria ter você junto comigo. Muito obrigada. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Fico agora com o versículo bíblico. Deus te abençoe.